Marcos capítulo 1. Versículo 12. Diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém. Só esses dois versículos. Pai, eu te agradeço e obrigado mais uma vez por ler a sua palavra e poder aqui compartilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai. Obrigado por essa rica e doce oportunidade, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Fala com os teus filhos, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. Fala conosco, Pai. Que esta mensagem, Deus, comunique aos nossos corações fé, esperança. Que ela seja uma mensagem desafiadora, Senhor, a levarmos uma vida obediente à tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, constantemente nós estamos sendo tentados na vida, tentados a entrarmos por caminhos difíceis e aceitarmos propostas que ferem a nossa vida e ferem aquilo que nós vivemos todos os dias. Parece-me que todos nós aqui somos expostos às tentações diárias, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, cada um em dias melhores, tem dias melhores, em dias piores, cada um. Eu quero nessa noite falar com vocês que em meio às tentações da vida, existe uma proposta de um caminho de obediência. Eu quero convidar a vocês aqui nessa noite, como meus irmãos e minhas irmãs, a resistirem firmemente diante das tentações, sujeitando-se exclusivamente a Deus. Esse é o meu convite a todos vocês aqui nessa noite. E em resposta a esse convite, nós temos um texto muito importante que fala sobre tentação. É um texto que aparece nos 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos. É um texto que aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. E nós devemos considerar, e aqui quero deixar claro que é uma percepção minha, pessoal, que esse texto tem uma questão central, específica, que é a questão da desobediência e da dúvida. O texto da tentação, ele levanta de uma maneira muito clara o aspecto da proposta da desobediência e uma outra proposta que é a dúvida, que está aqui nesse texto, que a gente quer compartilhar com vocês. Satanás quer a todo momento destruir nossas convicções, sugestionando que nós venhamos dar atenção a certos valores, a certos pontos na vida que servem para nos desestabilizar e nos afastar do reino de Deus. E Jesus está aqui, diante de um momento muito delicado e inicial do seu ministério. Jesus está passando por um momento maravilhoso,
momento que a narrativa dos evangelhos, que são registradas por ele mesmo, ele está testemunhando o que ele experimentou, e ele está contando para os seus discípulos, contando para aqueles que estavam ao seu redor, aquilo que ele experimenta no dia do seu batismo, no dia em que ele ouve os céus abertos. E nós vamos ler aqui o texto que vai dizer assim, do versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 1, para nos inserir nesse contexto. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João Batista foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que experiência é esta? Que experiência especial é essa que o nosso Cristo, o Mestre, o Messias, está tendo aqui nesse momento? Os céus se rasgam, o Espírito Santo desce em uma forma de pomba, e uma voz é escutada, é ouvida, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Que experiência sensacional, que experiência magnífica. Só que esta é uma afirmação grande demais, é uma afirmação poderosa demais. E o texto vai dizer, no versículo 12 que nós lemos, que no momento que ele escuta essa voz, a narrativa bíblica descreve que logo o Espírito Santo o impediu para o deserto. É interessante que essa expressão que surge no texto, na minha tradução feia, como todo mundo aqui, algumas pessoas que eu não vou dizer o nome, Priscila e Wagner, dizem, eles não gostam da minha tradução bíblica, como eu já disse para vocês, irmãos, mas eu gosto, ponto. A minha tradução feia diz aqui que o Espírito o impediu para o deserto, Kleber. E essa expressão impediu, impeliu, conduziu, ela é uma expressão que quer dizer muito mais do que guiar, dizendo: ei, vamos agora para o deserto. A expressão aqui quer dizer que Jesus foi levado, arremessado, transportado de um lado para o outro imediatamente. Foi uma experiência sobrenatural. Não se trata de uma palavra comum aqui no Evangelho de Marcos. Se trata de uma expressão que traz a ênfase de que Jesus foi literalmente carregado de um canto para um outro canto imediatamente. O Espírito o levou para o deserto. É tão interessante essa expressão que o levou para o deserto. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É que Jesus já estava no deserto. João Batista está pregando, falando a respeito do reino de Deus, falando sobre arrependimento, falando sobre aquele que viria, que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, anunciando, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, arrependei-vos, enfim, falando e apontando para Jesus Cristo. Quando de repente o texto diz que isso tudo acontece lá no deserto, e agora o Espírito do Senhor o leva para o deserto novamente. A gente vai entender que deserto que é esse um pouquinho mais
mais à frente. Mas o fato é que essa ideia de ser conduzido para esse lugar árido, para esse lugar de dificuldade, parece-me que o texto está evocando a caminhada dos hebreus, que ficaram durante 40 anos peregrinando nas areias do deserto e sofrendo todo tipo de tentação. Jesus é tentado, levado ao deserto pelo Espírito, após ouvir a palavra de Deus que lhe disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, Jesus ele passa nesse momento enfrentar fome, enfrentar a malícia, e ele passa a enfrentar e suportar as provocações. Tentação é algo que todos nós estamos expostos. Tentação é algo que até o nosso Mestre Jesus Cristo esteve exposto. Como eu disse, cada um à sua maneira. Tem gente aqui que é tentado das mais diversas maneiras. Na área sexual, na área financeira. Tem gente que é tentado pela vaidade. Tem gente que é tentado pela ganância. Tem gente que é tentado pelo orgulho. Tem gente que é tentado pelo ódio. Tem gente que é tentado pela buzina, que não pode ver a buzina, que enfia a mão nela, e naquela buzinaça que você está dando, você não está só buzinando, mas você está xingando, você está corroendo a pessoa que passou na sua frente, dizimando ela com a força do Thanos que vem na sua mão, a buzina. Eu entendo que cada um à sua maneira é tentado aqui. E gente, Satanás não mede esforços. Satanás não mede esforços para acabar com a sua vida e te desviar do propósito de Deus. Satanás não mede esforços em tirar você do lugar que você se encontra aqui hoje. Satanás não mede esforços para provocar em você um sentimento, ou sensações, ou pensamentos que venham te remover desse seu estado que você se encontra de fé, de esperança e de perseverança na vida cristã. Ele não mede esforços. Ele não mede esforços para acabar com a tua vida. Ele não mede esforços para manifestar tudo que não presta e tirar você e a sua família do lugar de paz, do lugar de esperança, no lugar de fé, do lugar em que a palavra de Deus é pregada, do lugar em que a comunhão entre os santos produz cura na vida daqueles que estão fatigados, enfermos, que estão aflitos de alma. Satanás não mede esforços para desanimar você, para fazer você nunca mais querer entrar numa igreja evangélica. Satanás não mede esforços para fazer você perceber o que existe de pior na religião ou na fé cristã. Ele não mede esforços para acabar com a tua vida, nem que ele tenha que te dar muita alegria nessa vida, nem que ele tenha que te dar muita satisfação nessa vida, muitas portas abertas nessa vida, muito dinheiro, saúde para dar e vender. Ele não mede esforços para oferecer aquilo que você mais deseja, em troca da tua fé, em troca das tuas convicções, em troca da tua esperança, em troca da tua vida, em troca da tua salvação. Ele não mede esforços. Mas voltando ao texto, o Evangelho de Marcos está nos dizendo
deixando claro que Jesus permanece ao longo de 40 dias sendo tentado por Satanás. Só que veja que o evangelho de Marcos, diferente dos demais evangelhos, ele acentua um detalhe muito importante aqui, que eu pretendo compartilhar com vocês. O texto vai dizer que ele esteve, versículo 13, permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos os serviam. 40 dias. Como eu disse, o texto nos faz lembrar da ideia do povo hebreu lá no Egito, saindo do Egito, indo para o deserto, ficando lá 40 anos peregrinando numa região que eles fariam uma viagem muito mais curta, mas Deus prolongou essa viagem deles para ensinar algumas coisas a eles que eles não aprenderam absolutamente nada. A gente deve se lembrar que lá no deserto, o povo hebreu, chegou um momento de sua caminhada que ele disse assim: pega lá, ô Moisés, pô, você tirou a gente lá do Egito, a gente estava sofrendo algumas coisas porque o novo faraó não conhecia a gente, depois que José morreu, a nossa história ficou mal contada, enfim, aí veio esse novo faraó e pesou a mão sobre nós, a gente tinha uma vida até que relativamente boa, tal, e agora a gente está sofrendo. Tá bom, eu aceito, nós aceitamos, nós saímos do Egito, a gente está no deserto, mas agora é para passar fome aqui no Egito, no deserto, Moisés, pô, a gente tem saudade do quê? Do palácio, das grandes casas ou das construções faraônicas? Não, a gente tem saudade da cebolinha, Moisés. O Egito era difícil, mas tinha cebola. E se não parasse na cebola, tem o diacho do pepino lá também, gente. Nós temos saudade de cebola e de pepino. Querer voltar para trás por causa de cebola e pepino, gente, misericórdia. Tem que ter um parafuso a menos. E esse povo que está sendo guiado no deserto, conduzido para o deserto, tirado do Egito, e está aqui sofrendo durante 40 anos, lugar em que eles deveriam crescer, aprender, só que na verdade eles não aprenderam absolutamente nada nesse período que eles passaram lá. Então Jesus aqui está sendo tentado por Satanás, numa mesma dimensão em que o povo hebreu foi tentado lá no deserto. Porém, Jesus resiste a esta tentação. Aí o texto continua dizendo: ele esteve entre as feras. Essa expressão não surge nos outros evangelhos. Se você ler o evangelho de Mateus e você ler o evangelho de Lucas, ambos no capítulo 4, se eu não me engano, você vai perceber que a expressão feras não consta nesses outros evangelhos. Por qual razão? É óbvio, Jesus foi conduzido para lugares áridos, lugares que não haviam pessoas próximas desses lugares. Contudo, entretanto, Jesus agora está exposto aos problemas naturais desses lugares. Se ele está no deserto, ele está em lugares em lugar que possivelmente tinha muitas pedras, tinha muito problema, e durante o dia aquele calor altíssimo, e durante a noite que nós temos no deserto um frio, e quem vai para as pedras para correr do frio? Os animais peçonhentos, as feras estão lá entre as pedras onde Jesus estava sendo ensinado pelo Espírito do Senhor. Se não bastasse Satanás tentando Jesus, o evangelho de Marcos vai dizer que ele estava entre as feras que queriam o lugar em que ele estava quentinho. E parece que o texto está dizendo que além das tentações propostas por Satanás, existem as dificuldades naturais da vida. Existem as dificuldades naturais da vida. A gente luta contra o diabo e ainda a gente luta contra as dificuldades naturais da vida. Sejam as enfermidades,
Sejam os problemas familiares, sejam os problemas que surgem no casamento, sejam os problemas que surgem na família, sejam os problemas que surgem no trabalho, o desemprego, seja o problema que for. Me parece que Jesus está dizendo, olha, além de tentação, existe ainda problemas que são naturais. Só que o texto continua dizendo que Jesus foi tentado 40 dias por Satanás. Jesus esteve entre as feras. Mas aí o texto diz assim: mas os anjos o serviam. Os anjos o serviam. Meu irmão, essa é uma realidade que a gente pode trazer para os nossos dias. Porque nós somos tentados sim por Satanás. Nós sofremos com as dificuldades naturais da vida, sim. Mas quem é aqui que não pode dizer: ah, pastor, eu não percebo a ação de Deus na minha vida, na minha família, em nenhum momento do meu dia. Eu não percebo, eu não percebo. Meu irmão, me parece que o Senhor está a todo momento trabalhando por você e por sua casa. Trabalhando por você e por sua casa. Trabalhando por você e por sua família. Trabalhando por você, pelas suas aflições, pelos seus pedidos, pelas suas angústias. Me parece que Deus está trabalhando por você em todo momento. Mas pastor, a única coisa que eu sei fazer é chorar, porque eu não suporto mais essas aflições da vida. Meu irmão, eu sei disso, o Senhor também sabe disso. Mas você está em pé, porque da mesma maneira que você chora, Ele te fortalece. Da mesma maneira que você faz, as suas lágrimas correm pelo seu rosto, Ele te sustenta em graça, Ele te sustenta em amor, Ele te sustenta. Ele te sustenta. Da mesma maneira que as coisas não são fáceis, nós temos um Deus trabalhando, agindo. E aí, gente, a gente precisa acreditar nisso. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Então Jesus está aqui, o nosso mestre, sofrendo com as tentações propostas por Satanás e com as dificuldades naturais da vida. E a pergunta que eu faço ao ler esse texto, que eu trago para vocês aqui nessa noite: até onde nós estamos dispostos a ir com aquilo que acreditamos e a ir com aquilo que nós experimentamos? Jesus acabou de sair de uma experiência, só os céus abertos, só o Espírito descendo na sua cabeça, dizendo: eis meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Só foi isso, só. E aí de repente, o texto bíblico muda de ambiente, desse ambiente de extrema alegria, manifestação paterna, manifestação gloriosa, palavras maravilhosas, para dizer que o Espírito o levou para o deserto, para lugar distante, entre pedras, sozinho, para ser tentado por Satanás, para ficar entre as feras. Gente, até onde nós estamos dispostos a ir com aquilo que nós acreditamos? Porque me parece que quando Deus fala, a palavra do Senhor vem ao Cristo, nessa voz celestial, logo vem alguma coisa dizendo: vamos testá-lo. Porque o que está em jogo aqui é a convicção. O que está em jogo aqui é a obediência. Vamos testá-lo. Vamos testá-lo. Que isso vai servir de testemunho para todo mundo. Vamos testá-lo.
E me parece que o Cristo resiste fielmente às suas convicções. Então, até onde nós estamos dispostos a ir com aquilo que nós acreditamos? Porque, gente, todos nós aqui já vivemos dias de glória, dias magníficos, dias que fizeram com que a gente saísse do natural. Todos nós aqui já experimentamos coisas sensacionais. Outro dia no nosso discipulado a gente falou de algumas experiências. E se eu fizesse isso aqui hoje, já pensou? Cada um aqui tem uma experiência para contar. Cada um aqui tem uma experiência. Quantos aqui já não foram guardados de grandes acidentes? Quantos aqui já não estiveram com a arma apontada para você, dizendo é um assalto, e você tremendo, imaginando agora o que vai ser da minha vida? Quantos aqui não passaram por lutas que acharam que iam perder a vida? Quantos aqui já não sofreram com filhos? Quantos aqui já não sofreram com filhos? E oraram, e Deus fez o quê? Deu a vitória. Deu a vitória. Quanta gente já não sentou comigo e com a Priscila? Como a gente contou, e aqui eu quero usar o exemplo, Joelma. Certa ocasião, a nossa amiga aqui, Joelma, chegou para a Priscila e falou das suas angústias, e para Simone também, em relação à sua filha. Era uma impossibilidade. E Deus deu filhos. A Priscila e as meninas oraram. Ela acreditou. E Deus deu uma filha linda para eles. Fala a verdade, Adenilson. Fala a verdade, Kleber. Fala a verdade, João Kleber. Todos nós aqui temos uma experiência para contar. Todos nós temos aqui uma experiência para contar. Todos nós aqui temos coisas boas para contar. Mesmo diante das grandes tragédias da vida, né, tia Margarida? A gente tem coisa boa para contar. Mesmo diante das grandes tragédias da vida, a gente tem coisa boa para contar, Suelen. A gente tem coisas que alegram o nosso coração. E aí imagine o nosso Cristo. Ele está agora ouvindo uma voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Instantes depois, 40 dias. 40 dias. Tentação. Animais ferozes, bestas, tentação, feras, tentação. E os anjos do Senhor o servindo. E os anjos do Senhor o servindo. E os anjos do Senhor o servindo. O escritor aos Hebreus vai dizer assim no capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou dias da sua vida, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Jesus tem suas convicções testadas, sua obediência tentada,
E aqui posso perceber o seguinte. Primeiro, Satanás ele oferece a Jesus uma solução simples diante do enfraquecimento do seu corpo. Se você agora acompanhar comigo no Evangelho de Mateus, quiser ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2, Satanás oferece uma solução simples diante do enfraquecimento do seu corpo. Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximando-se, disse-lhe: se és filho, o que está escrito aí? Se é o quê? Quem acabou de dizer para ele: tu és meu filho amado? Quem foi que acabou de dizer para ele: tu és meu filho amado? O próprio Deus. O próprio Deus disse ao Cristo: tu és o meu filho amado. Aqui vem o tentador dizendo: opa, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Solução simples diante do enfraquecimento do seu corpo. Solução simples. Se é o filho de Deus, pedrinha, coração de 4 queijos. E aí vai. Pensou? Transforma-se em pães. Na sequência, versículos 5 e 6. Satanás propõe a Jesus uma fé imatura e desequilibrada. A proposta de Satanás a Jesus é a proposta de uma fé imatura e desequilibrada. Veja o versículo 5, versículo 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Gente, é uma proposta de uma fé imatura e desequilibrada. Porque lançar-se de uma montanha, cá para nós, isso é lógico? Isso é maduro? É uma proposta imatura e desequilibrada. Mas se tu és o filho de Deus, está escrito. E me parece, às vezes, que a gente é um pouco imaturo e desequilibrado com aquilo que a gente lê na Bíblia. Que a gente pega o texto bíblico e diz assim: mas está escrito, Senhor, tem que acontecer. Está escrito: onde colocarão os pés, ali será meu, as mãos será meu. Gente, eu já fiz isso numa porção de carro, não ganhei nenhum. Entrei em vários carros dos meus irmãos, disse: isso aqui é meu, mas não deu certo. Sabe, isso é fé imatura, é uma fé desequilibrada. Eu vou atravessar a rua sem olhar para o lado, porque os anjos do Senhor estão ao meu redor, e mal nenhum me atingirá. Não mesmo, né? O nome do mal é Scania, é Volvo, daí vai. É fé imatura, é fé desequilibrada. Aí, continuação do texto. Satanás oferece a Jesus uma oportunidade de pular etapas, através de caminhos alternativos, para conquistar todos os corações. Gente, o objetivo aqui não era o Cristo alcançar todo mundo, a sua mensagem alcançar todo mundo. O objetivo do Messias é alcançar todas as pessoas.
Então o que a gente vai fazer? Satanás chega para Jesus e fala o seguinte, versículo 8 e 9. Levantou-se ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Em outras palavras, queima etapas. Você não é o Messias e quer atingir todo mundo? Queima etapas. Faz um pacto com o capeta e conquista o mundo. Queima etapas. Queima etapas, gente. É uma proposta de oportunidade para se pular etapas na vida. A maneira de Jesus vencer foi a mesma em toda a sua vida, em todo o seu ministério, por meio da obediência. Jesus respondeu para esse homem, em primeiro lugar, para Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Respondeu Jesus, também está escrito, em relação à fé imatura e inconsequente: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito em relação a pular etapas: retira-te daqui, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, Satanás e as feras estão aqui, a vida, estão tentando o Cristo de todas as maneiras. E a sua maneira de vencer todos estes problemas é se mantendo firme em relação à sua obediência e às suas convicções. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz a vocês anteriormente: até onde nós estamos dispostos a ir com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que nós experimentamos? Até onde nós estamos dispostos? Porque se você, como eu, tem lembranças de coisas grandes que Deus fez, como é que a gente pode, em um piscar de olhos, em um subir e descer, sabe, de escadas, sei lá, mudar tão repentinamente e dizer: opa, eu não quero mais nada disso, eu abro mão da fé, eu abro mão da vida, eu abro mão da esperança, eu abro mão do Cristo. Como é que a gente pode trair tanto as nossas convicções por qualquer coisa? Talvez a gente seja mais ou menos como Esaú, né? Lembra Esaú? Esaú com fome, chega uma proposta de resolver o seu problema da fome com um prato de lentilha, e ele diz assim: me dá o prato de lentilha. Em outras palavras, Esaú está dizendo o seguinte: a minha família não tem importância nenhuma, porque vender a primogenitura é dizer o seguinte: eu não quero pertencer a essa linhagem, não tem importância a família para mim, não tem importância suceder esse homem aí, não estou nem aí para isso, não estou nem aí para isso, não quero saber disso, não quero saber disso. E ele troca por um prato de lentilha a sua família, a sua herança, a sua história. A gente está numa noite de Santa Ceia, uma noite de reafirmações, uma noite de celebração do Cristo. A mesa é para todos. De quem é essa mesa? É minha, do Fernando, que eu escolho. Você não. É uma mesa de todos. Quem pode sentar nessa mesa? Todos. 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 Não somente os que têm uma carteirinha. Todos. Todos. Por quem o Cristo morreu e deu a sua vida. Todos. Todos. Pois bem, o que está aqui em jogo é: até onde você vai com as suas convicções? Até onde você vai com as suas convicções?
Porque na vida tem Satanás e tem feras. Na vida tem Satanás e tem feras. A gente vai ser tentado mesmo. A gente vai ser perseguido mesmo. Nós vamos ser expostos a todo tipo de situação. Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposta a ir? Essa é a minha palavra para a tua vida nessa noite. Essa é a minha palavra para a tua vida nessa noite. O texto, ele vai encerrar no capítulo 4, versículo 11 do Evangelho de Marcos. Voltamos para lá, dizendo assim. Desculpa, Mateus. 4:11. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Após toda e qualquer tentação. Se for para mim, diz que eu não estou. Após toda e qualquer tentação, que você diz não. Pelo menos esse é o meu sentimento. Todas as vezes que eu disse não, eu senti o refrigério do Espírito no meu coração. Diga não. Diga não. Diga não àquilo que te afasta da vontade de Deus. Gente, por favor, entenda isso. Em nome de Jesus, não deixe o Evangelho se tornar uma coisa obsoleta. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu não me convenço do que essas pessoas, meus amigos, dizem. Alguns deles dizem assim: Fernando, eu acho que daqui a alguns anos a igreja não vai ter mais nem sentido de continuar existindo. Pelos nossos atos, pelas nossas práticas, às vezes eu digo, tal pessoa tem razão. Porque quanto menos envolvimento com o Evangelho, me parece que está bom. Quanto menos comprometimento com o Evangelho, e aqui não estou dizendo com a igreja de vir aqui de terça, de quinta, de sábado, de domingo, a gente só tem 2 cultos, tá, gente? Nós só temos 2 cultos, de quinta-feira tem culto e domingo tem culto. Até onde vai as suas convicções? Vamos refletir nisso?